É um enorme prazer. Nós estamos aqui novamente com nossa atividade, o Anatomia Team House, o 12º episódio dessa primeira temporada, e hoje com a participação do Dr. Douglas Dalton Lemos, residente de neurocirurgia do Hospital Municipal Salgado Filho, que vai nos brindar com uma palestra sobre traumatismo craniano encefálico e AVE, acidente vascular encefálico, aspectos neurocirúrgicos. Então, é uma palestra de anatomia com a visão do especialista, né? Então, para brindar os alunos com a aplicabilidade da neuroanatomia, tá bom? Doutor Dalton, é um grande prazer, muito obrigado. O senhor está contribuindo com a Universidade Federal Fluminense e de demais faculdades de medicina dos alunos que nos assistem e alguns professores também. O senhor está com a palavra, você tem em torno de 1 hora no máximo, e aí a gente abre para um chat para perguntas, tá bom? Muito obrigado, doutor Márcio Babinski. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui para graduandos, para professores. Agradeço um agradecimento especial aos meus colegas da residência, aos nossos professores da residência, que ajudaram a montar e trazer um pouquinho dos aspectos neurocirúrgicos dessas duas grandes patologias importantes, tanto para qualquer médico, qualquer clínico, qualquer cirurgião, mas especialmente para o neurocirurgião. O foco da minha apresentação, espero que consiga alcançá-lo, é que todos tenham uma noção anatômica e que essa noção anatômica possa nortear uma decisão terapêutica, uma decisão cirúrgica. E só pelos dois temas, traumatismo crânioencefálico, acidente vascular cerebral ou encefálico, a letra fria, cada um mereceria horas a fio aqui de discussão, de apresentação, enfim, mas eu estou tentando vou tentar ser o mais sucinto, o mais explicativo possível. Agradeço mais uma vez a oportunidade, então vamos à apresentação. Bom, começando primeiro pelo traumatismo crânioencefálico. O traumatismo crânioencefálico é a principal patologia que a gente observa no setor de trauma. Principalmente o trauma automobilístico. Com o advento da lei seca, a gente teve uma redução da incidência, né, dos politraumatizados fatais, mas ainda assim é uma patologia importante, é uma patologia prevalente, uma patologia que é a principal causa de mortalidade de adultos jovens, e isso já denota uma importância muito grande para todos os que vão trabalhar em emergência, que são todos nós, né, que vocês estão se graduando, quem já atua na área e trabalha pode ter essa oportunidade, e muitas vezes um manejo complexo e difícil. No TCE, a decisão e a abordagem precisa são fundamentais para o paciente. Isso é muito importante, porque um pequeno retardo no socorro, um pequeno retardo em alguma medida neuroprotetora pode fazer diferença no pós-operatório. Corrigir a hipóxia, que é a falta de oxigenação cerebral, que é a principal causa de mortalidade secundária do TCE, isso é fundamental. Então, reconhecer e tratar de forma precisa são fundamentais num traumatismo crânioencefálico. Outra coisa muito importante é que todo TCE, a avaliação preliminar do paciente, considera os aspectos anatômicos individuais do paciente. Querendo dizer que a anatomia, ela norteia a sua abordagem cirúrgica ou não, e norteia também, você consegue topografar a lesão. Isso é fundamental, a topografia da lesão, saber o que você vai esperar é fundamental. E os aspectos individuais de cada paciente é que no trauma, o doente é complexo, é visto por um todo. Aqui eu não estou abordando, de fato, uma abordagem ao politraumatizado, o ATLS, mas é importante ter isso sempre em mente, que o ATLS é fundamental. E cada indivíduo pode ter uma peculiaridade, um pneumotórax, alguma coisa que vai corroborar com um desfecho secundário que a gente não gostaria. Bom, o trauma, ele tem várias subdivisões, eu acho que desde leve, moderada, grave, com base na avaliação do paciente, mas a mais didática
e a que facilita a nossa compreensão e a forma de olhar para o trauma é no tipo de lesão ocasionada por este trauma. Bom, aqui a gente divide por uma lesão focal, que é uma lesão que é restrita a uma área, uma parte do cérebro. Dentre elas, a gente tem a contusão cerebral, o hematoma epidural ou extradural, o hematoma subdural e a hemorragia subaracnoide traumática. Temos as lesões difusas, que são lesões que comprometem o parênquima como um todo, comprometem todas as estruturas do cérebro, né? Substância branca, córtex e tronco cerebral, tá? Podem ser divididas em dois braços, a concussão cerebral e a lesão axonal difusa. E temos as lesões que elas podem ser um misto das duas, que são o PAF de crânio, né, que é uma lesão penetrante do crânio, e as fraturas de crânio. Podem estar relacionadas tanto com lesões focais quanto com lesões difusas. Bom, tá aí a primeira imagem, né? Inicialmente, a gente tem bastante caso no nosso serviço de PAF de crânio no Rio de Janeiro. A gente vive numa cidade que tem muito uma guerra civil que está aí, é marcante. E a primeira imagem mostra muitos artefatos, né, um objeto metálico intracraniano. Isso era um paciente que sofreu um tiro na cabeça, né? E aí essa é a imagem inicial do nosso paciente. Tem alguns estilhaços, tem sangramento na fissura interhemisférica do cérebro, e isso também é uma situação extremamente grave, é dramática e que precisa também de atenção do neurocirurgião. Na foto da direita, nós temos uma fratura múltipla do crânio. Temos fratura tanto no frontal quanto no parietal. Tá? A gente vê isso em traumas de alta energia, de alto impacto, os traumas automobilísticos, acidentes de motocicleta. Normalmente, o paciente não estava com o uso do capacete, ou o capacete não estava com as normas adequadas para seu uso. Então, aqui trouxe 2 exemplos iniciais de lesões no crânio. Aqui fica, eu tentei sinalizar com seta para ficar um pouco mais fácil da gente ver que, em alguns casos de trauma, de lesões focais, nós temos a hemorragia subaracnoide traumática. Essa hemorragia subaracnoide é um sangramento para o espaço subaracnoide, para o espaço onde correm as artérias, os vasos, e você vê nitidamente que ela desenha os sulcos cerebrais e com uma hiperdensidade ao redor desses sulcos cerebrais. Notadamente aqui, a gente, um plus, né? Como sempre, nunca nem sempre na medicina, as lesões no crânio podem ser múltiplas. Nós temos uma HSA traumática, nessa imagem da esquerda, mas a seta cheia mostra um hematoma subdural laminar temporal, tá? Mais à frente a gente vai destrinchar o hematoma subdural, mas aqui é para mostrar que temos aqui uma imagem característica de uma hemorragia subaracnoide traumática. Bom, aqui nós já temos a contusão cerebral. Peguei uma peça de uma necrópsia, né, de um paciente que precisou infelizmente precisou ser vista, mostrando o que é uma contusão e a sua magnitude na lesão cerebral. Uma imagem de tomografia à direita, mostrando vários focos de contusão. Como já disse anteriormente, nem toda lesão cerebral vem única, né? Aqui a gente tem uma HSA seta cheia, que também uma HSA traumática desenhando o sulco, mas aqui é para mostrar as contusões. E dependendo do local da contusão, nós temos uma manifestação neurológica, uma manifestação clínica correspondente. E aqui eu trouxe uma imagem em esquema e uma imagem de tomografia. Essa lesão é o hematoma subdural agudo. Esse hematoma subdural agudo, ele normalmente é secundário a um trauma de alto impacto, tem íntima relação com o parênquima, normalmente tem lesão intraparenquimatosa associada, né?
ele desenha toda a tábua óssea, como a gente pode ver com a descrição das setas, ele desenha toda essa tábua óssea. É um sangramento que vai se acumulando de forma gradual. E por que ele se acumula de forma gradual? Porque ele se deve à ruptura de veias pontinas, que são as principais culpadas do surgimento desse hematoma. E esse hematoma causa efeito de massa diretamente com o parênquima cerebral. Então, é uma lesão potencialmente grave, que pode ocasionar crise convulsiva, pode ocasionar déficit neurológico agudo, e é uma lesão muito importante para todo neurocirurgião reconhecer, para todo médico reconhecer, neurocirurgião para decidir a abordagem. Mas todo médico tem que conhecer. Essa é a aparência de um hematoma subdural agudo. Aqui a gente tem um hematoma subdural crônico. Muitos dos casos, os pacientes mais idosos, eles acabam tendo uma queda com 3 semanas de evolução, um mês, no exame inicial, às vezes não se nota um hematoma tão claro como no slide anterior. Porém, como é uma ruptura de veias, essas veias ficam ali babando, sangrando, e o sangue vai se acumulando no espaço subdural. Na imagem da esquerda, é um pouco mais difícil de ver realmente, propositalmente, porque o sangue acaba se acumulando em diversos estágios. O estágio anterior, no slide anterior, é o estágio agudo, que o sangue tá bem branco na tomografia, tá bem hiperdenso na tomografia. No slide da esquerda, desse novo slide, na imagem da esquerda, o sangue já está isodenso, ou seja, com a mesma densidade do cérebro. Por quê? Esse sangue, conforme o passar do tempo, ele tem um efeito osmótico, ele puxa líquido do cérebro. Isso acaba fazendo com que ele fique com a mesma densidade, a mesma concentração de solutos, graças à hemociderina que esse sangue produz e se acumula nesse espaço. Com o passar do tempo ainda não detectado, esse sangue no espaço subdural, ele torna-se mais hipodenso com relação ao parênquima. Nós podemos ver na imagem da direita que tem uma lâmina que desenha a tábua de cada lado, seria um hematoma subdural crônico bilateral, e essa imagem branca ao fundo seria o depósito de hemociderina, que justamente é a substância responsável pelo efeito osmótico. Então, a gente tem um hematoma subdural agudo, subdural crônico em fase isodensa e subdural crônico em fase hipodensa. Então, é uma patologia bem complexa e de reconhecimento. O subdural crônico, ele tem uma importância grande tanto na neurologia quanto na neurocirurgia, porque muitas das vezes ele acaba sendo confundido ou entra no diagnóstico diferencial de demência, diagnóstico diferencial de parkinsonismo, de síndrome de Parkinson, porque ele pode desenvolver todo esse conjunto, todo esse espectro de sintomas. Bom, aqui eu trouxe uma imagem de outro hematoma, tá? Esse aqui é o hematoma epidural ou extradural. Basicamente, importantíssimo diferenciar o subdural agudo do epidural. O epidural é uma imagem um pouco mais chamativa, justamente porque é um sangramento arterial. Normalmente, o sangramento vem da artéria meningea média e é bem associado com a fratura do crânio, fratura principalmente do osso temporal. A imagem, ela tem uma concavidade e convexidade, perdão, ela é biconvexa, né? E ela tem um efeito de massa sobre a dura, ela está acima da dura, ela está fora do espaço subdural. Então, ela rechaça a dura, rechaça a camada que reveste o cérebro, a meninge que reveste o cérebro, e causa também um efeito de massa. Normalmente, é um trauma também de alto impacto, associado à fratura, e também quer reconhecimento imediato do neurocirurgião e do médico, né, que está à frente do atendimento. E ainda tem um detalhe, né, que por ser um sangramento arterial, ele pode estar em expansão, então seu reconhecimento deve ser imediato. Aqui eu trouxe um exemplo de uma lesão difusa do cérebro. Essa lesão difusa é o chamado de lesão axonal difusa. É
é um tipo de lesão que muitas vezes gera um drama, porque é uma lesão grave, mas a imagem não é tão chamativa quanto a anterior, por exemplo, que a gente tinha um hematoma em expansão. Enfim, aqui a gente vê na tomografia, na imagem da esquerda, pontos hemorrágicos espalhados pelo cérebro. Aqui uma imagem de ressonância com pontos também espalhados pelo parênquima. A imagem mais escura, mais negra, é o sangue, e a imagem do lado direito, e do lado esquerdo a imagem mais densa é o sangue na tomografia. Esse tipo de trauma, esse tipo de lesão é uma lesão que muitas vezes o paciente já chega num estágio de coma, já chega já para um suporte ventilatório invasivo, tem que ser estabilizado, enfim. Não é inicialmente uma lesão cirúrgica, que uma participação do neurocirurgião é fundamental, às vezes, de uma avaliação da pressão intracraniana, mas não necessariamente uma intervenção crassa na patologia. E o que acontece é que, nesse tipo de lesão, a gente tem um mecanismo torsional, em que os corpos celulares são dissociados dos seus devidos axônios. Então, é uma lesão, normalmente por desaceleração e aceleração, e causa um impacto grande para o paciente. É uma lesão de alta morbimortalidade. Bom, isto posto, né, muitas informações, mas o que eu quero dizer? Que as lesões são variadas e a interpretação é importante. O nosso exame está sempre do nosso lado, na sala de trauma, além do nosso exame físico, do exame clínico, é a tomografia do crânio. Bom, o paciente, na sala de trauma, ele pode apresentar-se apenas com uma desorientação temporoespacial ou até em coma. Muitas das vezes o paciente relata cefaleia, do que é a dor de cabeça, relata que que não se lembra do que aconteceu secundário ao trauma ou anterógrado ao trauma, né, que é pós-traumático, e a gente acaba não valorizando certas queixas porque o paciente está clinicamente bem, mas uma atenção especial tem que ser dada no traumatismo crânioencefálico. A avaliação do nível de consciência fornece para a gente, ou quem está fazendo o atendimento inicial, mas especialmente para o neurocirurgião, informações valiosas. A escala principal que a gente usa é a escala de coma de Glasgow e a avaliação pupilar, que são métodos rápidos, práticos e que podem ser feitos à beira-leito e que vão determinar o prognóstico do paciente. Bom, esse slide, não sei se está todo mundo vendo de forma clara e objetiva. A gente tem, do lado esquerdo, a escala de coma de Glasgow com a avaliação pupilar. É uma atualização recente de 2018. Na escala de Glasgow, a gente avalia tanto a abertura ocular, quanto com a resposta verbal, quanto com a resposta motora. Bom, a resposta ocular é vista como uma resposta espontânea, e aí a gente pontua 4 pontos, e por aí vai. A gente, desde não ter nenhuma resposta, nenhuma abertura ocular, até a espontânea. Então, a gente tem um índice que pontua de 1 a 4. Na resposta verbal, a gente consegue determinar se o paciente está orientado, está conversando, se ele tem desorientação, se ele consegue emitir alguma palavra. A gente pontua essa resposta verbal de 1 a 5. E a gente tem a resposta motora. A resposta motora a gente consegue determinar se o paciente tem algum déficit neurológico focal, se o paciente consegue fazer um comando simples de levantar o braço, de localizar um estímulo álgico. Isso é importante porque a resposta motora, por ela ter de 1 a 6, ela nos dá bastante informação sobre o grau e a lesão cerebral subjacente. Além disso, a gente determina também uma avaliação pupilar. A avaliação pupilar é importante porque dela eu consigo extrair informações do local do trauma, da expansão de um possível hematoma, do comprometimento hemisférico do paciente. E a gente avalia a anisocoria, como a gente pode ver no canto superior direito, uma paciente anisocórica. A pupila do lado direito é maior que a pupila do lado esquerdo. Tá? E a gente pontuou da seguinte maneira: se nenhuma das pupilas reage à luz, a gente dá 2 pontos. Retira 2 pontos da avaliação inicial, perdão. Se a avaliação, se você tem uma resposta parcial, ou seja, uma delas está reagindo bem à luz, a gente tira 1 ponto. Ou seja, se uma delas está anisocórica, a gente retira 1 ponto. Agora, se as duas estão indo bem, estão normais, reagindo à luz como se deve ser feito,
a gente não retira nenhum ponto e mantém a avaliação inicial do Glasgow. No canto inferior direito, eu botei um esquema que demonstra a resposta motora, né? O paciente que está obedecendo bem aos comandos, executando um comando simples de levantar a mão, mostrar os dedos, até o paciente que está localizando o estímulo álgico, um paciente que está fazendo uma postura de decorticação, descerebração, e o paciente que não faz nenhuma resposta. Então, muito importante, porque a resposta, lembrando, novamente, o Glasgow é muito importante, isso tem que ser fixado por qualquer médico, tá? Não necessariamente um neurocirurgião, que é muito importante numa avaliação beira-leito de qualquer politraumatizado. Bom, e aí, gente? Você vê o paciente com TCE, você vê, diagnostica, faz toda a terapêutica adequada. Mas vamos decidir quando que eu vou botar o paciente na mesa, quando que eu vou fazer um tratamento conservador. Bom, isso aqui daria uma aula inteira de controvérsias, de escalas, de afins, né? Mas, normalmente, a cirurgia pode ser indicada quando a gente observa um volume exacerbado do hematoma na tomografia de crânio, ocasionando, muitas vezes, desvio da estrutura da linha média. Ele é tão grande o hematoma, ou tem tanto efeito de massa, que ele empurra as estruturas que deveriam estar do seu lado para o lado contralateral. Isso denota um hematoma importante, um hematoma que está causando lesão cerebral associada. Ou o paciente, às vezes, chega com hematoma pequeno, mas ele rapidamente deteriora a pontuação no Glasgow. A gente faz um novo Glasgow seriado, que é o recomendado nesses politraumatizados, e o paciente tem uma piora do Glasgow, uma piora neurológica. Isso denota que a gente tem que ficar de olho, pode ter um hematoma em expansão e a gente tem que operar esse paciente. Bom, aqui, para não ficar muito no mundo das ideias, eu trouxe para vocês um dos casos que a gente fez lá no serviço de neurocirurgia. A gente aqui drenou uma contusão cerebral. A gente aqui faz uma pequena incisão no parênquima, tá? A gente consegue ver ao redor dessa pequena incisão no parênquima que as adjacências estão com lesão. O parênquima está com alguma lesão. Aqui a gente tem a exposição, né? Isso aqui é o parênquima cerebral, aqui é a dura mater, que foi aberta, tá? E aqui a gente faz uma pequena corticectomia, uma incisão no parênquima, e aqui dentro a gente consegue colocar o nosso aspirador para retirar essa contusão. Normalmente são contusões volumosas e que causam dano cerebral, né, associado. Normalmente as incisões são a corticectomia é pequena, mas a incisão é grande. Vocês podem estar se perguntando, poxa, mas fez um buraquinho pequeno no parênquima, mas expôs bastante coisa. Porque normalmente esses pacientes sofrem no pós-operatório com edema cerebral. E você tem que estar preparado e se precaver para uma possível edema cerebral, brain swelling, né, que a gente chama. Agradecimento especial ao meu colega neurocirurgião Felipe Almeida, que cedeu gentilmente as imagens. E aqui, uma drenagem de um hematoma subdural agudo, para você ver a diferença na abordagem. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Estou sendo chato, mas vai dar certo. Bom, aqui a gente tem a gente fez a craniotomia, ou seja, retirou um flap do crânio, um pedaço do crânio, e aqui a gente expôs a dura mater. Como eu falei, o hematoma está abaixo da dura mater. Então, o que a gente está segurando com a pinça aqui é a dura mater, tá? Essa dura mater é aberta, tá? Ou em cruz, ou em arco, enfim, a fim de expor toda o hematoma. Então, exposição. Olha o hematoma aí, bonito, grande, causando efeito de massa no cérebro, tá? Bem volumoso esse hematoma, tá? É uma craniotomia praticamente hemisférica, é uma craniotomia grande, que o hematoma, além de ser grande, tinha um efeito de massa importante e o cérebro com certeza ia sofrer com edema cerebral pós-operatório, então a craniotomia tem que ser ampla, tem que expor, sim, o hematoma e as estruturas e é muito importante agora o cuidado na aspiração e na retirada desse hematoma. Como eu falei no
nos slides passados, o hematoma subdural tem uma íntima relação com o parênquima, e ele fica aderido. Então, por isso a gente joga soro, por isso a gente vai com o dissector levemente, trazendo o hematoma, tirando ele da nossa área de interesse, que é o parênquima cerebral. Tá? Depois disso, a gente faz uma hemostasia, garante que o paciente não esteja sangrando para poder fechar com segurança a lesão. Tá? Normalmente, esses pacientes se apresentam neurologicamente bem comprometidos por conta do tamanho do hematoma e por conta da lesão cerebral que ele ocasiona. Bom, voltando aqui, espero que não ficou no mundo das ideias, eu espero, tá? Bom, de TCE, poderia ficar falando aqui várias horas, seria até tema para outras aulas específicas e menores, ou mais didáticas, mais dinâmicas, porque a importância e o foco aqui do TCE é você reconhecer a patologia, entender os aspectos neurocirúrgicos do hematoma, e tratar essa patologia da forma mais adequada possível. Mortalidade é alta, o paciente depende muito de uma boa equipe de trauma, de assistência ao politrauma, e eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar, que o trauma, uma avaliação do trauma, o neurocirurgião é importante no trauma? É sim, mas a equipe multidisciplinar, uma equipe boa de atendimento inicial também é fundamental, certo? O trauma é a grande patologia, o TCE é a grande patologia do trauma para o neurocirurgião. Mas a grande patologia clínica para o neurocirurgião é o acidente vascular cerebral, tá? O acidente vascular cerebral é uma doença, uma patologia que todo médico tem que conhecer, tem que saber reconhecer, tem que saber tratar. Você que está no terceiro período, você que está no quinto, é uma patologia muito importante. E é do carro-chefe para você ter um bom resultado, é o diagnóstico precoce, preciso. Do AVC isquêmico, do AVC em geral, nós temos dois tipos principais, né? É uma divisão didática. O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O mais comum é o isquêmico. E o AVC isquêmico, ele é tão mais prevalente e ele se dá mais em pacientes idosos, pacientes que têm uma vasculopatia associada. E o AVC hemorrágico em paciente tabagista, hipertenso de difícil controle. Tá? A manifestação clínica dos AVCs todos basicamente giram em torno de alguns sintomas. Cefaleia, vômitos, rebaixamento do nível de consciência, déficit neurológico focal agudo e persistente por mais de 24 horas. Esse déficit neurológico focal agudo, ele vai depender do local da obstrução, do vaso que está sendo danificado pela obstrução, e como eu já falei, o local da injúria é a topografia da lesão. Bom, essa é uma imagem didática, talvez não tão próxima da realidade, mas é a mais fácil de a gente compreender. A área em verde corresponde à área de irrigação, de nutrição da artéria cerebral anterior. Como a gente pode ver, ela pega toda a parte medial do lobo frontal, tá? A parte basal, basal medial do lobo frontal, na região do corpo caloso ali, supracalosa, enfim, quando a gente tem uma obstrução da artéria cerebral anterior, normalmente o déficit mais encontrado são déficits de transtornos de personalidade, de comportamento, que são os principais dessa região em verde, denotada em verde na nossa imagem. A imagem em vermelho é a imagem do território de nutrição e de irrigação da artéria cerebral média. A importância da cerebral média é que ela pega toda a extensão da superfície lateral do cérebro, praticamente, né? É importante porque ela nutre uma estrutura, uma grande parte de uma estrutura que é vital para o cérebro, que é a cápsula interna, né? Ali é a zona do trato córtico-espinhal responsável pelos feixes de axônio que vão
ser responsáveis pela motricidade, então ela é de extrema importância, a cerebral média, não que as outras não sejam, mas a cerebral média é sim uma das artérias mais importantes. E em azul a gente tem a cerebral posterior. Normalmente, quando a gente tem uma oclusão na cerebral posterior, você pode ver que a área de nutrição da cerebral posterior é todo o lobo, toda a parte occipital, né, occipito basal do cérebro. E o que acontece com essa oclusão da cerebral posterior, normalmente são déficits visuais, porque a área primária da visão e as radiações ópticas estão na parte posterior do cérebro, tá? Então, só pela manifestação clínica do paciente chegar com alteração de visão, alteração de comportamento, você consegue inferir onde que está o problema desse paciente, qual artéria é a culpada. Então, a anatomia funciona muito bem e a topografia da lesão é de fundamental conhecimento de qualquer médico, principalmente do neurologista e do neurocirurgião, tá certo? Então, a anatomia é fundamental para a gente poder tratar e poder intervir nesses pacientes. Bom, vamos falar um pouquinho do AVC isquêmico, tá? Que é a doença aguda com maior morbidade. Ela, basicamente, se divide em 3 mecanismos. Cardioembólico, tá? A gente pode falar e aqui em paciente com uma arritmia cardíaca não tratada ou tratada de forma irregular, o fluxo de sangue é turbilhonado, é inadequado, acaba formando um trombo, um coágulo ali naquela região. Esse coágulo se desprende e acaba causando obstrução de um vaso cerebral. Esse é o mecanismo cardioembólico. Não é o mais comum, porque o mais comum é o áterotrombótico. O áterotrombótico é muito associado com as placas de ateroma, as placas de gordura que se formam na parede vascular, que muitas das vezes se instabilizam e acabam ocluindo esse vaso. É a mais comum mecanismo de AVC isquêmico. Normalmente o paciente é dislipidêmico, hipertenso, diabético, maltratado, enfim. E o infarto venoso, normalmente são mulheres jovens, tabagistas, uso de anticoncepcional ou com alguma coagulopatia, né, pró-coagulação, que obstrui um seio venoso, um seio de drenagem, né, porque o sangue arterial chega pelas artérias, obviamente, e o sangue venoso drena pelos seios. Então, quando a gente tem uma obstrução do seio, a gente tem aumento da pressão retrógrada e acaba causando uma isquemia, que a gente chama de infarto venoso também. Não é o mais comum. O mais comum é entre esses dois, cardioembólico e áterotrombótico, sendo mais prevalente o áterotrombótico. O exame básico, né, tá também do nosso lado, tanto na avaliação do trauma quanto na avaliação clínica, é a TC de crânio. O exame da TC de crânio é fundamental para diferenciar sangramento e não sangramento. Lembrando que no AVC isquêmico, a gente não tem um sangramento, obviamente, mas a gente pode não ter nada. Ele pode estar normal nas primeiras 24 horas. Inclusive, isso é o mais comum, tá? E é necessário um segmento, né, um cuidado contínuo e com uma repetição da tomografia e uma avaliação neurológica seriada. E a principal patologia neurológica na unidade de emergência. Então, qualquer um que vai acabar de se formar ou pensa em fazer cirurgia vascular, ortopedia, endócrino, vai trabalhar na emergência, vai trabalhar numa unidade intensiva e vai se deparar com um AVC isquêmico. Tá? Mas assim, tudo bem, AVC isquêmico, enfim. Mas qual o papel da neurocirurgia no AVC isquêmico? O AVC isquêmico, ele é uma doença essencialmente clínica, mas em alguns casos o neurocirurgião intervém, como no caso de AVC maligno. Um AVC maligno é um AVC, como a gente vê na imagem, que ocupa 2/3 ou mais de um hemisfério cerebral, causando efeito de massa importante nas estruturas adjacentes, desvio de linha média novamente presente, as estruturas acabam sendo desviadas, comprimidas, e esse AVC maligno, normalmente ele tem uma altíssima mortalidade, mas em alguns casos, em casos selecionados, nós da neurocirurgia a gente aborda para fazer uma craniectomia descompressiva. O que significa craniectomia descompressiva? É retirar um pedaço grande de osso, tá? Normalmente que está adjacente à lesão isquêmica, e deixar só com a dura mater, um revestimento dural, que propicia, porque o crânio é uma caixa fechada, uma caixa que não tem expansibilidade.
Então, a gente faz uma retirada, principalmente do osso temporal, né, que é a parte mais próxima, né, do tronco cerebral. A gente faz uma retirada do osso para permitir que a expansão cerebral seja para fora e não para dentro, para impedir uma lesão dramática encefálica. Tá? Bom, de AVC isquêmico para o neurocirurgião, basicamente é importante o reconhecimento, o tratamento, saber qual é a culpada, qual é a artéria culpada, principalmente o déficit neurológico que a gente vai encontrar, e isso é importante. Por isso que é importante um conhecimento anatômico, principalmente quando a gente se deparar com um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico. Sabendo a topografia da lesão, a gente vai saber onde que está o problema e onde que a gente consegue intervir de fato. Bom, falando agora do outro tipo de AVC, que é o AVC hemorrágico. Temos dois subtipos principais. A hemorragia subaracnoideia e a hemorragia intraparenquimatosa. A hemorragia subaracnoideia é exatamente a mesma ideia da subaracnoideia traumática, que é um sangramento no espaço subaracnoide, no espaço que reveste os sulcos cerebrais, que mantém a arquitetura do parênquima, que correm os vasos importantes do cérebro. E a hemorragia intraparenquimatosa, que essencialmente é dentro do parênquima. Ambas são patologias muito graves e com alta morbimortalidade, que a gente está falando de lesões graves, né? O fator de risco principal, tabagismo, tá? Hipertensão arterial não controlada, são os dois favoritos aí para ter algum tipo de lesão hemorrágica intracraniana. Normalmente, as lesões hemorrágicas, elas se manifestam com uma síndrome de hipertensão intracraniana proeminente. O que é a síndrome de hipertensão intracraniana? É quando a gente tem um aumento da pressão dentro da caixa fechada e não tem como essa pressão ser comunicada, ser aliviada, porque a caixa é fechada. Então, o paciente normalmente se manifesta com cefaleia importante, vômitos em jato, edema de papila, alteração visual, tudo isso é a manifestação de hipertensão intracraniana. Bom, aí é uma imagem do nosso serviço, né? Também, que a gente também acaba lidando de forma frequente com patologias como essa. Tá? A gente tem uma hemorragia intraparenquimatosa, tá? Um AVC hemorrágico bastante associado com aneurisma de Charcot-Bouchard, né? Das microaneurismas, tá? Da hipertensão arterial. Aqui do lado esquerdo, nós temos um AVE hemorrágico mais profundo, mais próximo da região da cápsula interna, do tálamo, enfim. O paciente normalmente se manifesta com déficit contralateral, uma hipertensão intracraniana importante, um desvio de linha média que a gente nota não tão proeminente, em comparação com a imagem da direita. A imagem da direita é um sangramento importante, com edema em volta, mais cortical, mais próximo da tábua óssea do que a primeira, e essa denota um favorecimento para uma abordagem cirúrgica, porque o caminho até esse hematoma é um caminho mais curto. Uma pequena corticectomia, como no vídeo que a gente viu, ajuda a drenar esse hematoma. Vendo esse hematoma intraparenquimatoso desviando a linha média, às vezes é um procedimento que vai salvar o paciente da morte imediata. Tá? De qualquer maneira, são lesões graves, mas trouxe duas. Uma mais profunda, com pouco efeito de massa das estruturas adjacentes, e outra com um volume também grande, mas com bastante efeito de massa, mais cortical. Uma a gente operou, outra a gente acompanhou. Bom, falando do AVC hemorrágico ainda, a gente saindo do escopo dos intraparenquimatosos e cai na hemorragia subaracnoideia. A hemorragia subaracnoideia é uma patologia grave, de alta mortalidade imediata. Em torno de 75% dos pacientes não conseguem nem ser socorridos, morrem logo na primeira ruptura do aneurisma, né, que é a principal causa de hemorragia subaracnoideia. E é uma doença grave e que é muito importante para o neurocirurgião. Muito importante. Faz parte da nossa gama de patologias, tá?
Normalmente ela se apresenta com uma cefaleia descrita como a pior cefaleia da vida, associada a vômitos, rigidez de nuca e déficit neurológico. Para falar aqui para vocês um exemplo claro, eu estava com um paciente, acompanhando um paciente no meu plantão lá no hospital, e o paciente tinha esse quadro de pior cefaleia da vida após o orgasmo sexual. Não é brincadeira. Isso é muito relacionado com o aumento da pressão intravascular, cerebral e com a ruptura de aneurismas. É associado com esforço físico, né, que eu quero dizer, mas marcou por conta da questão enfim. E se manifestou dessa mesma maneira. Pior cefaleia da vida, vômitos, rigidez de nuca. E o paciente não tinha nenhum déficit neurológico naquele momento. É uma alta taxa de mortalidade, como já mencionei, e a patologia é muito importante para todos os médicos, mas especialmente para o neurocirurgião. Tá? Como é que eu sei que o paciente está com rigidez de nuca? Primeiro, ele vai estar falando que está com muita dor. E segundo, a gente tem 2 sinais semiológicos básicos que quem não teve semiologia pode ficar um pouco perdido, mas vai ver ao decorrer da faculdade. E quem já teve é só para reforçar, que é o sinal de Brudzinski. Peguei uma imagem do Adam, mas é uma criança, mas serve para o adulto também. A sensibilidade é um pouco menor, mas ajuda bastante. O sinal de Brudzinski principal para a gente, que você faz uma flexão passiva do pescoço com uma flexão ativa do pescoço e o paciente faz uma flexão passiva dos joelhos, tá? Uma criança também denota que, no caso, seria uma meningoencefalite mais comum, mas pra gente é hemorragia subaracnoideia. Bom, o AVC hemorrágico na hemorragia subaracnoide, nós temos escalas importantes. Essas escalas são essencialmente a escala de Fischer, que é tomografia, basicamente, e a escala de Hunt-Hess, que é a escala clínica. Bom, a escala de Fischer está aqui. Essa escala é a escala de Fischer que é muito usada para você conseguir determinar o comprometimento, né, o volume de sangramento e a taxa de vasoespasmo, que é uma complicação muito comum dessa apresentação da hemorragia subaracnoide. Tá? A primeira, a gente tem o tipo 1, Fischer, tá? O tipo 2, que é o Fischer 2, que você tem um sangramento difuso, mas com uma espessura menor que 1 milímetro, tá? No Fischer 3, nós temos também um sangramento difuso ou localizado, pode até ter localizado, mas o volume, a espessura do sangramento é de 1 milímetro. E o grau 4, nós temos hemoventrículo, que é o sangramento para essas áreas mais que a gente consegue ver, que são as áreas do cérebro, que eu estou tentando apontar aqui para vocês, não sei se eu consigo, mas seriam os ventrículos do cérebro, tá? O 4º ventrículo, o 3º ventrículo. Na imagem em questão, a gente tem um sangramento, uma bolinha de sangramento no centro da imagem, que seria um sangramento no 3º ventrículo, tá? Lembrando que aqui na escala de Fischer, o Fischer 3 é o pior, tá? Realmente o 4 é melhor que o 3, tá? O 3 está muito mais associado com vasoespasmo e tem uma gravidade e uma mortalidade maior do que o Fischer 4. Tá? Hunt-Hess. Hunt-Hess é a escala clínica. Tá? A escala clínica denota um prognóstico do paciente. Quanto mais pontuação ele ganhar no Hunt-Hess, maior a chance dele evoluir para óbito. Tá? O paciente pode se apresentar desde assintomático ou com uma dor de cabeça bem leve, mas sendo a pior cefaleia da vida dele, com mínima ou nenhuma rigidez de nuca. Tá? No tipo 2, normalmente a dor de cabeça é severa e é o tipo mais comum de apresentação, né? Dor de cabeça severa, uma rigidez de nuca importante, mas o paciente ainda não tem um déficit neurológico instalado, exceto por uma paralisia de nervo craniano, que pode estar presente no tipo 2. Grau 3, o paciente está confuso, está meio desorientado e tem um déficit neurológico focal que você consegue mensurar. No grau 4, o paciente está com estupor, ele está
ele até interage mais ao estímulo álgico, é um paciente que não consegue definir certo frases, não consegue falar de forma adequada. Normalmente aqui o paciente já tem que ser avaliado por uma possível assistência ventilatória, e você tem um déficit neurológico, uma hemiparesia, né, que é a fraqueza de um lado do corpo, severa e incapacitante. No grau 5, o paciente está em coma, ele tem que estar entubado, tem que estar com assistência ventilatória, tem que estar sob vigilância neurológica contínua e está com uma postura de descerebração, normalmente, né? Que é uma postura em extensão dos membros, muito associada com dano cerebral grave. Tá? O mais comum, grau 2 e 3, a apresentação 2 é a mais comum de todas e como eu falei, não... É isso que é o problema, que muitas das vezes o caso da apresentação do paciente às vezes não é reconhecida. É interpretada como uma enxaqueca, interpretada como uma cefaleia tensional, mas na verdade alguns sinais de alarme devem ser levados em consideração, como a rigidez de nuca, como o vômito junto com a cefaleia, e uma cefaleia que não melhora com analgesia simples, né, dipirona, anti-inflamatório, enfim. Bom, olha aí de novo o nosso polígono. Não sei, vocês já tiveram aula de polígonos, né? Essa aula é uma beleza, né? Para quem faz neurocirurgia, neurologia, olhar o polígono e ver que foi uma criação para evitar que obstruções, para compensar algumas obstruções cerebrais, para você ter uma circulação colateral cerebral, tá? Eu trouxe esse polígono não para ser repetitivo, mas para mostrar as localizações dos aneurismas, tá? Aqui a gente tem por ordem que temos os aneurismas de comunicante anterior, os mais comuns, né? Que é essa bolinha azul lá em cima, que fica entre as duas artérias cerebrais anteriores, tá? Nós temos os aneurismas de cerebral média, que ficam na bifurcação da cerebral média, né? Em tronco superior e tronco inferior, as bolinhas verdes lá em cima. Nós temos os aneurismas de comunicante posterior, que são essas bolinhas azuis bem ali adjacentes à carótida, perto são bolinhas azuis mais inferiores, mostrando íntima relação com o nervo oculomotor. Temos os aneurismas de topo de basilar, que mais à frente vocês vão ver, vão gostar de ver, tá? Então, só trouxe para mostrar as localizações principais e a importância de conhecer o polígono de Willis, tá? Que é uma estrutura basicamente criada para promover circulação colateral cerebral. Beleza, mas vocês às vezes, eu já vejo, podem estar se perguntando, mas como é que você sabe que o aneurisma está numa determinada posição? Só por uma avaliação clínica inicial. Lembrando da anatomia, sua parceira de cada dia. Bom, as manifestações clínicas adicionais são paralisia do terceiro nervo, a gente já infere que o aneurisma pode estar localizado na comunicante posterior, porque ele tem íntima relação com o terceiro nervo, né? Hemiparesia e afasia, nós podemos inferir que a gente tem um aneurisma na cerebral média, um sangramento proveniente de um aneurisma de cerebral média. Agora, se a gente tem a abulia, que é o paciente perder toda a capacidade de tomar decisão, de fazer as coisas, e alteração de comportamento, podemos notar que a gente tem um aneurisma de comunicante anterior, um sangramento mais na compartimento anterior do cérebro. Bom, mas falando assim, parece que é isso, mas olha só a imagem. Bom, aqui a gente tem um aneurisma de segmento comunicante posterior. Lá no fundo, nós observamos que esse aneurisma está em contato com o nervo oculomotor. Isso aqui é antes da clipagem, é uma dissecção ampla. Nós vemos aqui a extrema direita, nervo óptico, da direita para a esquerda, né? Carótida, aneurisma, e lá em cima o início do oculomotor. Vamos continuar agora. Clipagem. Olha aí, aparecendo todo o oculomotor lá embaixo. Então a gente clipou o aneurisma e o oculomotor foi liberado, digamos assim. Por isso que aneurismas de comunicante posterior cursam com anisocoria, né? Aumento da pupila do mesmo lado. Porque quem controla a miose é o oculomotor através das fibras parasimpáticas do núcleo de Edinger-Westphal. Não sei se vocês já tiveram, enfim, mas vocês vão se lembrar disso que eu vou falar em algum momento da vida de vocês, de quem está graduando e de quem não está, só para dar uma relembrada, tá? A carótida aqui está
Tá clipada, aqui a carótida, aqui o aneurisma, aqui o clipe inserido, aqui o nervo óptico e aqui o óculo motor. Certo, gente? Bom, conhecimento anatômico novamente fazendo a diferença. Aqui, no caso, conhecimento microanatômico. Bom, e o diagnóstico? O diagnóstico, claro, você tem o diagnóstico da HSA, mas você quer diagnosticar a culpa. De quem é a culpa dessa HSA? Então, a gente quer achar onde está o aneurisma. Então, o exame padrão ouro é a arteriografia cerebral. A gente tem muitas arteriografias cerebrais no nosso serviço, inúmeras. Eu trouxe uma bem legal para vocês. Angiotomografia ou angiorressonância. Bom, vamos lá as imagens. Falando fica meio difícil de ser entendido. Bom, aqui é uma arteriografia de um paciente nosso, tá? Dá para ver uma dilatação anormal por fraqueza da parede vascular da artéria basilar, tá? Aqui a gente tem a artéria basilar, tá? As cerebrais posteriores são os ramos terminais da basilar, tá? E aqui a gente vê o aneurisma, tá? Aqui uma imagem de angiorressonância, tá? Aqui não tem, é só para denotar o diagnóstico, enfim, mas o mais importante mesmo é a arteriografia, o padrão ouro. E aqui nós temos o aneurisma clipado, tá? A gente tem uma vista de inferior para superior, tá? Nós estamos olhando de cima para baixo, tá? Sendo, novamente agradecendo aí ao Felipe pela imagem, né? E aqui mostrando a clipagem e o quanto o conhecimento anatômico é importante, tá? Olha aqui. Bom, temos aqui o processo clinoide posterior, um conhecimento de anatomia aqui, de microanatomia, a artéria basilar, o clipe já conseguindo fechar completamente o aneurisma, tá? As cerebrais posteriores, tanto à direita quanto à esquerda, saindo livres também do clipe, tá? As carótidas, né, bilaterais, aqui ele identificou à direita, tá bom? E as cerebelais superiores, que são ramos da basilar, tá certo? Aqui é um conhecimento, quão importante é a anatomia para a gente conseguir fazer uma cirurgia segura e fazer um planejamento adequado para o paciente, certo? Então aqui o paciente saiu ótimo, saiu feliz da vida e foi muito boa a cirurgia. Tá? Bom, e o tratamento da hemorragia subaracnoide? O tratamento ele tem dois pilares, o pilar microcirúrgico, que é o mais abordado no nosso serviço, e o pilar endovascular, que também temos no nosso serviço, mas é reservado para algumas indicações precisas. Bom, trouxe dois vídeos também para não ficar no campo das ideias, tá? Bom, aqui é a clipagem também de um aneurisma de comunicante posterior, tá? Aqui a gente tem a carótida, tá? Aqui a gente tem o segmento comunicante posterior e aqui a preparação para a colocação do clipe. De novo, o conhecimento anatômico é muito importante. A estrutura que passa inferior e lateral a esse aneurisma é o nervo oculomotor, que tem que ser identificado e preservado. O conhecimento anatômico é importante. E aí, preparando para a clipagem, clipou, ocluiu o aneurisma, tirou o colocador do clipe, revisou, olha lá embaixo, nosso coleguinha, tá? Nosso oculomotor, bem identificado, certo? Bom, beleza, essa é a parte microcirúrgica, importante para o neurocirurgião, conhecimento anatômico, fundamental. Mas e a terapia endovascular? Tem as suas indicações também. Olha aqui, é feito com auxílio de escopia, tá? Aqui a gente tem um catéter que sobe desde a artéria femoral até a carótida, né? E a partir daqui a gente consegue identificar o segmento aneurismático, aneurisma mais fusiforme aqui, tá? E aqui a gente despeja molas, né? Coloca molas para ocluir completamente o aneurisma, tá? Sem comprometer o fluxo do vaso principal, tá? Aqui a colocação das molas, tá? Vou acelerar um pouquinho para a gente não ficar preso, tá? As molas são colocadas, é um microcatéter, né? Que as molas são colocadas, são posicionadas da melhor maneira possível, tá? O número de molas
é o quanto a gente conseguir para ocluir o aneurisma, tá? De forma integral, sem comprometer e sem causar efeito de massa sobre as outras estruturas, tá? É aqui a parte endovascular, que é reservado para alguns casos e alguns aneurismas, e uma discussão que, se a gente entrar, a gente precisa também de uma outra aula, tá certo? Bom, normalmente, tentando trazer para margem de comparação, normalmente a clipagem é um tratamento que a gente consegue garantir cura ao paciente. Então, é a parte da clipagem microcirúrgica acaba sendo superior, claro, num neurocirurgião que consegue fazer a técnica, consegue ter um bom conhecimento anatômico, e pacientes que também não suportariam uma neurocirurgia longa e que consegue, com risco alto intraoperatório. Enfim, a terapia endovascular é mais reservada para aneurismas de difícil acesso, paciente com risco elevado de submeter um procedimento neurocirúrgico aberto, enfim, pacientes mais graves, uma boa alternativa, tá? Galera, isso basicamente eu quis trazer para vocês. Espero despertar a paixão pela neurocirurgia de alguns de vocês, ou talvez não, mas que vocês entendam a importância do conhecimento anatômico para o neurocirurgião e para todo médico, todo clínico. Eu tentei trazer o mais próximo da medicina o possível, mais próximo da nossa realidade o possível. Para finalizar, eu já estou estendendo a peça aqui, eu peço até desculpa a vocês, mas eu trouxe casos clínicos. Assim, não quero testar ninguém, mas é para ver o quanto é importante cada pedacinho que a gente acabou de estudar e de se aprofundar aqui, apesar de não ser tão profundo, de não ser tão minucioso, mas eu acho que eu consegui dar de uma forma bem abrangente a nossa aula. Bom, na prática, como é que funciona? Na prática é assim: paciente de 32 anos, vítima de acidente automobilístico em via pública, trazido ao hospital de trauma da região. Você que está no atendimento pela equipe de neurocirurgia inicia a abordagem. O paciente está acordado e lúcido. Informa que perdeu a consciência e não se lembra do que aconteceu após o trauma. Estava estável, apenas com hematoma em volta do olho direito e com queixa de dor de cabeça. Após alguns minutos, o paciente tem um nível rebaixado de nível de consciência, ele fica necessitando de uma ventilação mecânica, não tem abertura ocular, o paciente não consegue abrir o olho, está descerebrando com uma posição em extensão e está emitindo sons incompreensíveis. A pupila dele está anisocórica, sem fotorreação à direita. Bom, e aí eu pergunto, qual o Glasgow modificado do paciente? Faça um exercício aí. Qual o Glasgow modificado do paciente? Bom, o paciente, novamente, ele não consegue abrir o olho. 1 ponto, ele está descerebrando. 2 pontos, emitindo sons incompreensíveis. 2 pontos, nós temos uma escala de Glasgow de 5. Pela avaliação modificada, nós temos que uma pupila não reage à luz, então ele perde 1 ponto. Então, 5 menos 1, 4 é o Glasgow modificado desse paciente. Qual a hipótese diagnóstica? Por quê? E qual o exame complementar? Uma dica nessa questão, enfim, nessa abordagem, é que o paciente estava lúcido, perdeu a consciência, apagou, acordou lúcido e depois rebaixou. Isso a gente chama de intervalo lúcido. Intervalo lúcido porque ele teve um trauma de alto impacto, acordou, estava bem, mas ele tem um sangramento arterial que rapidamente deteriora a parte neurológica dele. Sangramento arterial, trauma de alto impacto, nós estamos diante da hemorragia epi ou extradural. E o intervalo lúcido é um informe importante na avaliação inicial do paciente, que dá a cola do diagnóstico. E qual o exame complementar que está sempre na mão, que está sempre embaixo do braço do neurocirurgião? A tomografia de crânio. Então nós temos o hematoma epidural com intervalo lúcido, né? É bem básico, e com uma TC de crânio é o exame inicial. Bom, e aí veio esse exame aí, ó. Olha aí, ó. Temos novamente, o que é isso? É um sangramento, é um hematoma epidural que confirma o nosso diagnóstico, com efeito de linha média, de volume alto, de volume expansivo, cirúrgico. Mas o que eu quero saber dessa imagem é a seguinte coisa.
Além do sangramento, qual outro sinal a gente pode observar nessa TC? Bom, além desse sangramento importante, dentro do sangramento a gente vê uma área que não está preenchida por sangue, uma área da mesma cor do parênquima cerebral normal. Essa área é o sinal do redemoinho. É uma área em que a gente não consegue captar o sangue porque a gente tem um hematoma em expansão, um sangramento tão importante que não dá tempo de demonstrar, de preencher com sangue essa área. Então esse é o sinal do redemoinho. Isso informa que é um hematoma que está desse tamanho, está enorme, mas ele vai crescer. É um hematoma em expansão que tem que ser evacuado cirurgicamente o quanto antes. Tá? Então, importância bem importante avaliar e bem importante a gente saber o que fazer, né, diante dessa situação. Bom, o último caso, prometo que é o último. Paciente de 77 anos, hipertensa, diabética, admitida no setor de emergência do hospital acompanhando da filha. Acordou com o lado direito do corpo paralisado, tá? E com dificuldade para articular a fala. Sua pressão arterial era de 205 por 120. O paciente está acordado e confusa com cefaleia em toda a cabeça. Cefaleia que a gente chama de holocraniana. E aí? Perguntas. Qual é a hipótese diagnóstica? Isso provavelmente é um AVC, um acidente vascular cerebral. Qual exame de imagem deve ser solicitado? Primeiro exame para diferenciar se tem sangue ou não. Bom, tem sangue ou não? TC de crânio, importante. Bom, beleza, a gente fez. E aí pergunto, qual o achado da tomografia? Bom, aqui a gente tem, nessa tomografia, uma hipodensidade, tá? Hemisférica esquerda, tá? Bem na superfície lateral do cérebro, tangenciando aqui desde a linha média até a tábua óssea, tá? E é esse o achado principal desse exame. Não tem efeito de massa, mas tem uma isquemia insidiosa. Uma hipodensidade núcleo hemisférica esquerda, tá? Núcleo capsular e hemisférica esquerda. Qual o vaso obstruído? Lembrando que essa paciente está com déficit neurológico, que está com uma paresia contralateral, está com alteração de fala. O vaso culpado é a artéria cerebral média esquerda, tá certo? Mas ainda não acabei. Por que ele está com esse déficit? Porque o déficit neurológico que a gente encontra sendo do lado esquerdo afeta a motricidade, o controle do lado contralateral, do lado direito, porque as fibras córtico-espinhais que se localizam naquela região específica que a gente chama de cápsula interna, eles descem até o bulbo e na decussação das pirâmides eles mudam de lado. Por isso que a gente tem o déficit contralateral. E por que ela não consegue articular a fala? A fala ela é uma área, a linguagem é uma área complexa do cérebro, mas uma específica localização, que é a área de Broca, fica normalmente a dominante do lado esquerdo dos pacientes, né, na grande maioria das vezes, inclusive dos canhotos, a área dominante cerebral é a esquerda, também é irrigada pela cerebral média, também foi comprometida no AVC, por isso que a paciente não consegue articular a fala, tá? Então a gente tem dois casos simples, rápidos, mas que trazem muitas informações e que com a aula, com a nossa conversa, a gente consegue responder de forma rápida e sem complicação, tá? Muito obrigado, espero que tenham gostado.